E aí, galera, tudo bem? Hoje vou falar sobre redação. A UERJ, ela disse que está indicando os superclássicos. Esses superclássicos, com certeza, dois estão presentes no imaginário coletivo. Você nunca leu, mas já ouviu falar. Édipo Rei, Hamlet, de Shakespeare. São dois clássicos da literatura mundial e são clássicos que servem de base para outros romances, outras obras e que atravessa os tempos promovendo diferentes reflexões sobre a condição humana. O terceiro livro indicado, a novela do Curioso e Impertinente, de Miguel de Cervantes, que é mais conhecida aqui no Brasil e no mundo pela obra Dom Quixote, é a terceiro superclássico que é indicado nesse processo. E começo por ele. A novela do Curioso e Impertinente é uma novela muito interessante porque é a história de um homem chamado Anselmo, um cara rico, bonito, casado com uma mulher bonita, fiel, e ele decide testar a fidelidade da mulher. E nesse processo de testar a fidelidade, ele vai pedir ao melhor amigo dele, o Loredano, o Lotário, no caso, não é Loredano, é Lotário, só que é o nome, vai pedir ao Lotário para que ele assedie a mulher. Eu quero ver se ela vai resistir à sua ação. E a mulher resiste, não aceita, ela não vai aceitar o assédio do amigo e o amigo conta para o Anselmo, a sua esposa realmente gosta de você, eu assediei, fui em cima dela e nada. Bem, nosso amigo Anselmo deveria ficar feliz. No entanto, ele decide pedir ao amigo que, vai lá de novo, vê se ela resiste, vê se ela vai aceitar. E aí o imprevisto, quer dizer, aquilo que não era para acontecer, vai acontecer. É uma história muito interessante para a gente falar, para a gente discutir uma série de assuntos. Eu acho que a redação, pegando essa questão do livro, a novela do Curioso e Impertinente, você tem aí a questão da amizade, a questão da fidelidade, a questão da verdade, a questão da confiança, a questão dos relacionamentos, a questão da tentação. Tem muitas questões e muitos caminhos a serem abordados nessa novela, que é uma novela engraçada, uma novela interessante que serve de lição para a gente. Não aquela coisa, não fique brincando com a sorte. Não brinque com a sorte que ela pode dar uma rasteira em você. Então, a novela do Curioso e Impertinente, apesar de ser uma novela desconhecida para muitos, é uma história gostosa, uma história bacana e que a gente traz uma reflexão muito interessante para uma prova de redação. A segunda obra, as outras duas obras, eu trabalhei na faculdade, né? Eu fiz curso de literatura inglesa na UF. Pessoal, não, por favor, não estranhe. Eu sou da geração, eu entrei na UF nos anos 80 do século passado. Então, assim, a minha turma, a turma de 87, é uma turma que foi bem interessante. E uma das matérias eletivas que eu tinha para escolher era William Shakespeare. E eu escolhi o Shakespeare porque eu queria estudar a tragédia e a comédia de Shakespeare. E foi muito interessante porque uma das obras a primeira obra que nós lemos no curso foi Hamlet. Depois eu li o Macbeth, li o Ricardo, eu li as outras obras muito, e foram bem interessantes porque Hamlet é uma discussão muito interessante porque a gente vai acompanhar a história do príncipe dinamarquês Hamlet, que busca vingar a morte do pai homônimo, Hamlet, que foi envenenado pelo seu tio Cláudio, que acabou se casando com a mãe de Hamlet. E aí você tem toda uma relação de vingança, quer dizer, Hamlet, dentro de uma pressão social, ele vai fingir uma loucura, e essa loucura a gente não vai saber onde começa a loucura real e a leitura que ela é feita de forma, vamos dizer, disfarçada, na tentativa de resolver e vingar a morte do pai. Cenas e falas conhecidíssimas. Ser ou não ser, eis a questão. Ou há algo de podre no reino da Dinamarca. Com certeza você já ouviu essas duas frases e é interessante você, de repente, ter a oportunidade de ler a obra
e saber em que momento essas frases são ditas, qual o contexto, por que elas são ditas e como Hamlet é uma obra que influencia e está presente no imaginário coletivo e tão presente na cultura ocidental, apesar do tempo, né? Cervantes está ali, Cervantes, Hamlet, Shakespeare estão em períodos muito próximos e são obras que têm, sei lá, 5 séculos e nós estamos aqui discutindo a obra. Por isso que é um super clássico, porque apesar do tempo, apesar das situações, os pontos discutidos na obra são muito frequentes e muito presentes na nossa sociedade. E se nós pegarmos Édipo Rei, nós vamos aí, a obra de Sófocles, nós vamos mergulhar também, foi outra obra que eu pesquisei, quando eu tive que fazer literatura grega. Édipo Rei foi uma das obras de Sófocles que é muito interessante, porque nós vamos acompanhar a jornada de Édipo, o rapaz, o rei, que vai em busca da verdade. Quer dizer, por que a cidade de Tebas é acometida por tantas desgraças? E ele vai mergulhar numa jornada que, no final, ela se tornará extremamente trágica. Ou seja, o homem que mata o pai se casa com a mãe e tem filhos com a mãe. Então, assim, é bem interessante, né? Também a figura da esfinge, que é muito presente, as pessoas ouvem, falam e não entendem o contexto. Então, são 3 obras que eu acho muito interessante, independente das que você vote. Eu acho que as 3 obras darão excelentes temas de redação. E aí, vale a pena você, de repente, dar uma lida, leia melhor a sinopse das obras, porque eu acho que tem muita coisa para se falar e muita coisa para se discutir, e são livros excelentes para serem trabalhados em redação. Ok? Então, Hamlet, Édipo Rei, a novela do curioso e impertinente. E aí, qual vai ser sua aposta? Fico na guarda. Até a próxima aula.